Olá! Estamos todos acompanhando na atualidade o progresso avassalador da tecnologia, que está alterando cada dia mais o mundo em que nós vivemos, não é verdade? Eu sou Luiz Gabriel da Rosa, aqui da LH Tecnologia, e te convido para fazermos uma viagem entendendo a evolução dos discadores em contact centers nos últimos anos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Fique conosco até o final do vídeo que teremos certamente algumas surpresas muito interessantes para você. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a LH Tecnologia tem todo um know-how para falar sobre esse assunto, já que estamos há 23 anos no mercado de telecom e temos diversos estudos de casos, bastante experiência vivida. Além disso, eu queria mencionar que esse vídeo está sendo colocado em uma linguagem fácil e acessível. Não é uma linguagem técnica, senão uma linguagem para que qualquer pessoa que tenha interesse nesse tipo de assunto possa compreender perfeitamente o que está sendo dito. Para entendermos a evolução dos discadores em contact centers, precisamos saber quais são os principais objetivos desse software. Para que esse software foi desenvolvido? Para que foi criado? Então, nós temos que imaginar uma operação de call center ativo, um call center que sobrevive realizando serviços de telemarketing ativo, ou seja, eles precisam ligar para oferecer um produto, para fazer cobrança de dívidas ou para qualquer outra finalidade. Então, imaginemos um operador sentado na sua mesa realizando o seu trabalho. Ele seleciona um cliente para entrar em contato. Então ele disca o número desse cliente no teclado do seu telefone, espera a ligação chamar. Se ele tiver sorte naquele momento, o cliente atende e ele dialoga com o cliente. Se ele não tiver sorte, então pode ser que dê ocupado ou que dê caixa postal, celular desligado, qualquer outro motivo. Então todo esse tempo em que o atendente permaneceu discando, ele perdeu o seu tempo, porque foi um contato improdutivo. Então o objetivo do discador é eliminar esse tempo em que os atendentes ficam discando e aproveitar essas pessoas que foram contratadas para o call center para que eles fiquem falando, né? Então o call center ganha em produtividade com o discador, porque esse tempo em que o atendente estava discando, o discador já realizou isso automaticamente, né? E o atendente não perde esse tempo. Além disso, o discador também elimina os erros de discagem, porque esse atendente poderia, ao digitar um número no teclado do seu telefone, errar o número do cliente. E aí seria necessário fazer um outro contato, né? Então, o discador, o objetivo principal desse software é otimizar o tempo desses atendentes, eliminar os erros de discagem, aumentar a produtividade do call center e também, é claro, gerar todas as informações gerenciais com relação às campanhas que estão sendo feitas. Visto isso, nós entendemos quais são os objetivos principais de um discador e qual é a razão de ser e de existir deste software. Os primeiros discadores em contact centers eram softwares de alto valor agregado, ou seja, somente os grandes players realmente conseguiam possuir as licenças desses sistemas porque eram muito caros. As placas de telefonia eram caras, vinham geralmente de outros países, como Estados Unidos, e não era um software tão acessível. E mesmo assim, os primeiros discadores eram aqueles softwares que disparavam mensagens sem nenhum tipo de interação, por exemplo. Não é muito comum, né? A gente recebia mensagens de políticos com campanhas, ou então propaganda de alguns produtos com voz de pessoas famosas. Você já deve ter recebido alguma ligação desse tipo. Estamos falando dos primeiros discadores, há 15, 20 anos atrás. Discadores que ligavam e também transferiam as ligações para os atendentes, porém sem nenhum tipo de inteligência agregada nesse tipo de funcionalidade. Então era muito comum vermos call centers com posições de atendimento ociosas, ou então
com filas de atendimento monstruosas, sobrecarregadas e as equipes sem nenhum tipo de poder para tomar iniciativas rapidamente e fazer configurações no sistema de forma que desafogasse a operação. Então víamos muitos conflitos, né, e muitas reclamações nos call centers que faziam esse tipo de operação. Então a característica principal dos primeiros discadores certamente são as limitações. Eram produtos muito bem intencionados, ao contrário do que muita gente pensa com relação aos discadores, né? São produtos muito bem intencionados, que têm a missão de aumentar a produtividade de um call center, de fazer com que uma empresa atenda e cumpra com seus serviços com excelência, claro, mas eles são marcados pelas limitações que tinham decorrentes de que a tecnologia ainda não tinha atingido o nível necessário para que esses softwares pudessem cumprir aí um papel ainda mais relevante nas operações de call center. Se remontarmos o cenário de 10 anos atrás, aproximadamente, no Brasil, veremos aqueles discadores que já têm uma certa inteligência agregada, um ganho de produtividade para o call center. Então são os discadores que, por exemplo, conseguem controlar a disponibilidade dos agentes através dos softphones. Se a gente ele chega na mesa dele, faz um login, se ele entra em pausa, ele coloca em pausa, então naquele momento ele já não recebe mais nenhuma ligação encaminhada para o discador, porque o discador ele controla a disponibilidade desses agentes. Tendo o controle da disponibilidade, o discador já conseguia fazer uma função muito conhecida, muito famosa, que são os discadores preditivos. Os discadores preditivos eles fazem um cálculo estatístico, então eles sabem que se daqui a 1 minuto eu tenho a probabilidade de 30 agentes livres, porque minha média de ligação é de 5 minutos, por exemplo, então eu já inicio 30 ligações agora, porque eu sei que vai demorar um tempo para chamar até o cliente atender. Quando o meu atendente estiver livre, o cliente já vai estar atendendo a ligação. Então, eu fico o menor tempo possível com esse atendente ocioso. Eu ganho a produtividade. Então, os discadores preditivos já são característicos desses discadores de 10 anos atrás, né, onde essa tecnologia já era possível. E aí você conseguia ter uma tratativa inteligente no meio. Você poderia também ter regras de rediscagem por status de ligação improdutiva. Então, se você dispor e a pessoa não atendeu por algum motivo, você pode rediscar. Se essa pessoa estava ocupada, então ligue novamente em 30 segundos. Se o celular está fora da área de cobertura, então ligue novamente em 4 horas. Então, os discadores de 10 anos atrás já tinham bastante inteligência agregada, né? E o ganho de produtividade também considerável para o call center. As primeiras evoluções de discadores certamente estão baseadas nas necessidades dos operadores, das equipes de operação desses discadores. Então, são desenvolvimentos realizados nessas plataformas que são muito focados na operacionalidade das plataformas. Criação de mails, criação de campanhas, disparo do mailing, acompanhamento das operações, das informações estatísticas. E gostaria também de esclarecer que essas datas que estou mencionando aqui são datas aproximadas, são datas do que pudemos observar na nossa experiência, na nossa jornada, nessa história que tivemos aqui na LH Tecnologia. Eu já estou há mais de 10 anos na empresa, então por isso conheci bem a evolução desses softwares no mercado. Seguindo ao longo dessa linha do tempo, também podemos dizer aí aproximadamente 10 anos atrás, começaram a existir os primeiros discadores com URA. Esses discadores aumentaram exponencialmente o tempo dos atendentes do call center, porque esses atendentes, com o discador, eles já ganharam esse tempo de não precisar discar, de não precisar aguardar a ligação ser atendida, né?
mas ainda quando o cliente atendia essa ligação, eles precisavam se identificar, falar o motivo da ligação, entender se o cliente gostaria de tratar sobre aquele assunto naquele exato momento, né? Então, já com os discadores com URA, já não foi mais necessária essa conversa inicial, porque a URA já se identificava, já expunha para o cliente o motivo da ligação e identificava se esse cliente tinha interesse em falar sobre aquele assunto. Claro, isso é um exemplo, mas a URA ela pode fazer um atendimento inicial, filtrando bastante esses contatos e transferindo para os atendentes do call center somente aqueles contatos produtivos, aqueles contatos de pessoas realmente interessadas em tratar sobre aquela questão, em comprar aquele produto, em negociar aquela dívida. Então, os discadores com URA foram evoluindo ao longo desses 10 anos. À medida que as URAs foram evoluindo, com a questão da humanização das URAs, das operações de atendimento, assim também os discadores pegaram essa carona e evoluíram junto com as URAs. Então, esse contato inicial dos discadores com os seus clientes, dos call centers com os seus clientes, passou a ser também mais humanizado. Com a humanização, conseguimos oferecer mais serviços, tratar mais situações. Sendo assim, um grupo menor de atendentes conseguiria tratar satisfatoriamente, extrair o melhor potencial de um mailing cada vez maior. Então, com isso, os call centers conseguiram, podemos dizer assim, automatizar aquilo que poderia ser automatizado. É claro que esse tipo de operação, estamos falando de uma linha do tempo. Então, até de 10 anos atrás para hoje em dia, isso evoluiu muito, né? Então, esses discadores com URA ainda precisavam evoluir para chegar aonde? E é aí que nós queremos chegar. Já os discadores mais recentes, não estamos falando do mais atual, mas estamos falando aí de 2015, 2014, já começaram a surgir os discadores com voice bots. Então aí já é muito mais do que uma URA. Se uma URA consegue executar ilimitados serviços, então podemos multiplicar esses serviços ilimitados de uma URA por 10, por 20, por 100, porque um voice bot ele tem muito mais possibilidades certamente que uma URA. A URA tem aquele menu, então os menus são limitados a 10 opções e os submenus também são limitados a 10 opções. O voice bot não, ele entende o que o cliente necessita, deseja por meio do reconhecimento da fala, da voz do cliente. E ele é preparado para tratar situações adversas. É aquela plataforma que vai aprendendo constantemente, assim como um chatbot. Então, naturalmente, essa parte eletrônica vai a cada dia mais atendendo tudo aquilo que pode ser atendido, abrangendo aquele alto volume de dados, de ligações repetitivas, talvez, né? Aquela tratativa inicial, aquelas mesmas perguntas. Então, o atendente ele já não precisa mais, com o discador de voice bot, o atendente ele já recebe a ligação quando tudo já está mastigado, quando o voice bot já trabalhou aquele contato e entrega, podemos dizer assim, só o filé, só aquilo que está quente no momento para o atendente. Nós conhecemos casos de call centers inteiros que eram físicos e se tornaram praticamente virtuais, reduzindo bastante a sua operação e deixando aí grande parte do seu lucro na mão desses robôs que trabalham incansavelmente, né? Então, os discadores com voice bot, eles já são um salto muito grande comparado aos discadores com URA. Vamos falar agora sobre os discadores da atualidade. Na verdade, não são mais só discadores, são plataformas integradas, omnichannel, que funcionam muitas vezes localmente em servidores instalados dentro de uma operação de call center e muitas vezes na atualidade estão funcionando em cloud, em nuvem, né?
porque hoje em dia essas operações já podem ser montadas completamente, né, fora da sua empresa. Esse é um outro assunto muito interessante. Os discadores da atualidade, eles já não são mais simplesmente discadores, senão que são um conjunto de sistemas que o call center pode utilizar para a sua operação. Então, oferece todo tipo de canais de comunicação, chat, e-mail, redes sociais e telefone. Portanto, os discadores atuais, eles são integrados a sistemas, por exemplo, de gerenciamento do call center, onde nós conseguimos tanto medir o nível de atendimento de uma pessoa física, quanto medir o nível de atendimento de um robô, de um voice bot. Esses discadores atuais são integrados a sistemas de gravação. Então, quando nós estamos falando de um robô, como ter a certeza que o robô fez um atendimento correto? Com sistemas de gravação em que nós podemos auditar todas as ligações feitas. Os discadores da atualidade são integrados a plataformas de chat, as redes sociais. Então, os contatos podem ser feitos através de vários canais pelos clientes. São integrados a sistemas de tarifação. Então, o call center, que necessita ter uma grande operação ativa, ele tem que também conseguir gerenciar os seus custos, os custos da sua operação. Geralmente, os custos de telefonia são bem altos dentro de uma operação de call center. Os discadores atuais têm que ter tarifação. Então, quando falamos da atualidade, estamos falando de um conjunto de softwares, plataformas omnichannel. Estamos falando de discadores que são utilizados também em operações receptivas, como, por exemplo, as operações de callback, onde uma pessoa que entra em contato com um call center e não tem tempo naquele momento para aguardar ser atendido, ele consegue agendar com a própria plataforma o momento de receber uma ligação, né? Agendar esse recontato, essa rechamada. Os discadores na atualidade, eles têm poder até para isso. Então, se uma pessoa recebe uma ligação de um discador e o voice bot identifica que ela não quer conversar naquele momento, o voice bot pode fazer o agendamento para que ligue em um momento em que essa pessoa estará disponível para conversar. A pessoa consegue fazer um agendamento com o robô, com o voice bot. Então, é um atendimento personalizado. O voice bot, ele consegue chamar, quando ele faz um contato, ele faz uma tratativa exclusiva, ou seja, ele chama a pessoa pelo seu nome. Portanto, os discadores na atualidade não são mais discadores, conforme mencionamos no vídeo. São plataformas integradas, com sistemas altamente sofisticados que conseguem fazer um atendimento personalizado, com alto nível de gerenciamento para os coordenadores da operação. São sistemas que permitem com que o usuário, ou seja, a pessoa que necessita falar com o call center, tenha uma experiência mais produtiva, mais assertiva, não necessite repetir as mesmas informações várias vezes, não receba várias ligações com o mesmo motivo. Então, para que isso aconteça, é necessário agregar inteligência, agregar desenvolvimento. Hoje em dia, um call center consegue, às vezes com um investimento muito pequeno, levantar uma operação como essa, sem nenhuma infraestrutura física, toda na nuvem com baixo custo. Então, bem vale entender essa história da evolução das coisas, para que a gente entenda por que cada coisa está no seu devido lugar e para onde estamos caminhando. Eu agradeço infinitamente a sua atenção, a sua audiência nesse vídeo. Conforme prometemos lá no início, guardamos uma surpresa para quem ficasse até o final do vídeo. E essa surpresa está nos links aqui na descrição, onde você encontrará vários exemplos de voice bots atuando na prática em diversos tipos de operações. E também você encontrará um link muito interessante que você consegue testar o voice bot.
transferir lá o seu número de telefone e receber uma ligação, conversar com o VoiceBot. Então faça o teste, conheça melhor a solução. Qualquer dúvida, por favor, não deixe de entrar em contato conosco, comentando esse vídeo ou em nossos canais de comunicação. Certamente estamos à disposição para dialogar muito mais sobre esse assunto. Um grande abraço e até a próxima!